Bom dia a todos os presentes. Antes de começar a apresentação da nova versão V10, algumas das funcionalidades, gostaria de referir aqui duas pequenas notas. Uma delas, a dar importância à cloud na V10. Efetivamente, a cloud deixou de ser uma opção nesta versão. Qualquer empresa que instale o Primavera está imediatamente ligada à cloud. Ou seja, com a cloud passamos a ter uma maior agilidade, maior quantidade de serviço, uma maior produtividade. Alguns dos exemplos, desde já, na VDEBs, passámos a ter um novo processo de licenciamento, com login e um e-mail e uma password. Maiores funcionalidades no Echo, no assistente virtual da Primavera, tais como a detecção de risco de clientes, detecção de novas empresas, atualização de dados das entidades já existentes, também já existia na versão 9, esta funcionalidade, padrões contabilísticos e de produtividade do utilizador. Neste caso também um maior automatismo nas atualizações, como por exemplo procura de novas funcionalidades, obrigações fiscais, a localização ou uma mensagem ao utilizador a alertar a existência de uma nova tabela de IRS, operações legais, entre outras. Existe uma maior extensibilidade do produto, não se limitando a uma versão suite, mobile ou web, ou seja, é cloud. Estamos a falar de vários serviços distribuídos em múltiplas tecnologias. Ainda na cloud, a V10 tem outras ferramentas, tais como a faturação eletrónica, integrações com a segurança social, fundos de compensação, ADSE, entre outras ferramentas ou micro parcerias. A segunda nota que eu gostaria de deixar aqui neste webinar, não iremos demonstrar fluxos completos de compras ou de vendas ou contabilísticos, isto porque o tempo é bastante curto, mas sem dúvida teremos temas a abordar em webinars futuros. Iremos sim focar neste webinar as principais novidades desta versão da V10. E passando então para estas novas funcionalidades, como podem ver no vosso ecrã, podemos destacar já um novo ambiente gráfico, todo ele redesenhado. Ou seja, temos na parte inferior da janela um conjunto de temáticas, marketing e vendas, aprovisionamento, serviços, finanças e recursos humanos, em que na parte superior verificamos os separadores ou as rainbows disponíveis para cada uma destas temáticas. Numa primeira análise, estes separadores podem parecer um bocadinho confusos, eles são muito idênticos àquilo que já temos nos nossos produtos do dia a dia, o caso do Office, mas eles estão divididos de uma forma bastante legível, ou seja, todas estas temáticas têm em comum, por exemplo, um separador gerais e um separador de declarações contributivas. Se eu me posicionar na temática de aprovisionamento, tenho um separador de declarações de obrigações declarativas, onde, por exemplo, tenho a comunicação AT. Mas, em compensação, se me deslocar à parte de recursos humanos, também tenho o separador de declarações contributivas, onde tenho declarações de rendimentos ou declarações de remunerações também como obrigação fiscal. Como podem ver, temos uma área bastante legível e que se torna bastante simples e prática para os utilizadores. A partir dos separadores, temos também a possibilidade de criar menus personalizados. Como podem ver, esta área está mais clean e vocês podem perguntar, então mas onde é que está o navegador do Primavera? Efetivamente, temos na parte superior uma lupa onde o navegador nos é disponibilizado. Para além disso, temos então não só o navegador, mas também a possibilidade de criar, como eu estava a referir, o menu dos favoritos. Para isso basta dar um clique no botão direito do rato, eu já tenho um aqui criado, que é o meu menu, e para adicionar opções que estavam anteriormente nos favoritos posicionado no navegador, basta que nós façamos um clique no botão direito do rato, personalizar o menu e à imagem do que acontece com outros produtos, o caso do Office, é uma questão de selecionar as opções que pretendemos e adicioná-las à árvore do nosso menu de favoritos ou o meu menu. Como podem ver, eu já tenho o meu menu algo personalizado, onde concentrei uma vertente para vendas, uma vertente para compras, de inventário e de recursos humanos. Posto isto, podemos falar então um bocadinho sobre o navegador, onde passou a ser muito simples a localização das opções do Primavera, como por exemplo a localização da ficha de clientes. Muito rapidamente eu consigo escrever a palavra clientes e detectar todas as expressões que existem no navegador que contenham esta palavra, e para além disso passamos a ter também
de uma forma direta a aplicação ligada à internet com o antigo Elevation e que muito rapidamente conseguimos localizar, por exemplo, empresas que tenham uma determinada expressão, por exemplo, alvo, e caso esta empresa, vamos supor que eu tenho uma encomenda para criar para uma determinada empresa, que ainda não é minha cliente, localizo o nome dessa empresa, encontro o nome dessa empresa e muito rapidamente posso transformá-la num cliente, num fornecedor ou num outro terceiro. Como podem ver, ao dar um clique, automaticamente a ficha aparece preenchida, ficando só a nosso cargo a colocação do código do cliente e mais um ou outro dado que não venha por defeito. Muito rapidamente eu consigo então criar uma ficha de cliente e não só. Para além disto, temos também a possibilidade, com este ícone que aparece do lado direito do nome da entidade, verificar se perante a InformaDB estes dados estão atualizados ou não, visto que este ícone vai mudando de aparência consoante a situação que vai encontrando, ou de igualdade ou não. Para além da questão do navegador, passamos a ter também, neste novo formato da aplicação, a possibilidade de ter a configuração de editores. A configuração de editores é uma revolução enorme nesta versão, na versão V10. Será, sem dúvida, uma questão que irá ser transversal a todo o RP Primavera, a possibilidade de qualquer utilizador dizer, não, eu não me interessa este campo porque até é um campo que eu não utilizo, e redesenhar completamente o editor ou adicionar mais campos, ou colocar campos com uma ordem completamente distinta, ou, como eu tenho estado a fazer, retirar campos do editor. Esta é, efetivamente, uma revolução tecnológica nesta versão V10. Caso queiram restaurar, existem scripts por defeito, muito rapidamente conseguimos voltar a colocar os editores no seu formato de origem. Para além dos editores personalizáveis, ou seja, a Primavera passa a disponibilizar então estas ferramentas de alteração de ecrãs, temos a base de trabalho também do Primavera bastante mais dinâmica, que são as chamadas listas, ou seja, nós a partir das listas passamos a ter a possibilidade de uma forma mais simples, mais ágil, de procurar campos, de retirar campos, de adicionar campos, podemos fazer, então, como estava a dizer, a localização de um determinado campo, podemos não só localizar, como procurar numa barra de navegação um determinado campo que nos interesse. Vamos supor, temos aqui então o país, o número de contribuinte, o nome, e temos também, por exemplo, aqui o total a débito, e podemos aqui verificar qual a totalização. E como podem ver, estas listas passaram a ser mais simples, mais amplas e mais ágeis, permitindo o utilizador criar, inclusive, os habituais agrupamentos e visualizar, então, os respectivos totalizadores. Para além destas novas funcionalidades, passamos a ter, então, algumas melhorias, nomeadamente o novo módulo de inventário, não só com as novas funcionalidades, mas também com bastantes evoluções, as chamadas melhorias. Tudo ele foi alterado, foi revolucionado. Neste módulo passou a existir um novo conceito, que são os estados de inventário. Abrindo a janela dos estados de inventário, nós conseguimos, a partir desta lista, verificar que este conceito de disponível, de inventariado, de estoque previsto com reserva, pedido de transferência de estoque, estoque em trânsito, nós muito rapidamente conseguimos verificar que estas parametrizações irão facilitar os utilizadores na manipulação do seu estoque. Todas estas opções irão estar associadas a tipos de lançamento, a tipos de documento esse que irão estar disponíveis em monitores únicos que irão permitir ao utilizador a manipulação desses processos. Esses monitores foram novos editores que foram idealizados, como é o caso do monitor da recepção ou um monitor da expedição. A partir destes monitores, nós conseguimos, de uma forma simples e rápida, verificar o que temos pendente, então, de recepção ou o que temos pendente de expedição.
Como podem ver, nós temos uma totalização de documentos, encomendas de cliente ou de fornecedor pendentes, as respectivas transferências ou até possíveis devoluções, sejam elas de cliente ou sejam elas de fornecedor. Como é que nós satisfazemos estes pedidos? No caso aqui de uma encomenda de fornecedor, então se tenho que recepcionar esta encomenda, eu tenho que dar a entrada desta encomenda. Ao fazer a seleção da linha, consigo também visualizar na parte inferior da janela os respectivos artigos desta linha, confronto então com aquilo que está efetivamente a chegar e ao fazer processar, automaticamente o sistema sugere a criação de uma vossa guia de transporte ou de remessa para fazer a entrada de estoque de material no nosso respectivo armazém. A partir do momento que nós fazemos processar automaticamente, este documento de entrada de estoque é gerado no RP Primavera. Como podem ver, eu com 2, 3 cliques consigo muito rapidamente colocar estoque dentro do nosso programa de gestão. Para além dos monitores de recepção e de expedição, temos também a possibilidade de trabalhar com as transferências. As transferências são também um novo editor que passou a estar disponível na aplicação e este novo conceito trouxe também para o RP a possibilidade de ter então pedidos de estoque em trânsito, transferências de localizações, transferências de estado, podemos ter um artigo danificado e eu pretendo então colocar aquele artigo num armazém que tem um estado bloqueado, podemos fazer transferências não só de lotes, mas também numas de série, podemos fazer aqui um conjunto de operações bastante extensível sobre as transferências. A título de exemplo, poderia criar então aqui um pedido de transferência de estoque, onde indico qual é que é o artigo. Vou pôr aqui o monitor. Indico qual é o estado de origem e, para além de ele estar no estado disponível, então agora coloco aqui no destino qual é que é o respectivo estado. E poderia dizer então que este artigo está danificado e vai para o estado danificado e para o armazém Y. A partir deste momento, ao fazer gravar, passava a ter mais um documento, documento esse que iria estar depois disponível para fazer a respectiva expedição. Passámos a ter também, para além da transferência de estoque, as chamadas gestão de reservas. A gestão de reservas podemos trabalhar com encomendas de cliente para satisfazer com a respectiva encomenda de fornecedor, ou seja, eu posso a partir da vertente de compras pedir para criar um documento, vamos supor uma encomenda a fornecedor com o respectivo terceiro e ao colocar o artigo através de um conjunto de teclas que é o Ctrl+M, vai-me permitir puxar a janela da gestão de reservas. Reparem, conseguimos muito rapidamente indicar que esta encomenda de compras de fornecedor irá ficar mapeada ou irá satisfazer uma encomenda de cliente. Este é um processo totalmente redesenhado que irá permitir que o cliente consiga, neste caso a empresa, consiga de uma forma simples e rápida satisfazer as encomendas de clientes contra encomendas de compras ou de fornecedores. Associado a isso, passamos então a ter os chamados movimentos de stock em trânsito, contagens de inventários. Passamos também a ter uma reformulação no cálculo de custeio e grupos de custeio. Estes conceitos não existiam no Primavera. Nós podemos pegar em 2, 3 armazéns e criar um grupo de custeio e ter um preço-custo médio associado a esse grupo, ou podemos ter um grupo de uma forma generalizada no RP. Passámos também, então, como estava a dizer no início, a ter um novo cálculo de custeio. Esse cálculo de custeio são ações que são executadas sem o utilizador dar conta. Nós conseguimos, através de um documento que existia de antes, que era os VPTs, a variação de preço na transformação, caso existissem variações, tínhamos que fazer determinados lançamentos ou recálculos. Essas operações passaram a ser automáticas, através de determinados motores, e motores esses que não só a nível da contabilidade fazem a respectiva atualização, como a nível da logística também permitem
que eles possam ser automaticamente recalculados, acabando com o chamado recálculo de estoques, que era uma dor de cabeça para a maioria das empresas. E tudo isto traz uma total integração com o módulo da contabilidade. Tendo estes pontos, nomeadamente a transferência de estoques, a gestão de reservas, o novo conceito de estados de inventário revistos, podemos assentar ainda algumas melhorias na aplicação, nomeadamente no módulo da logística, como por exemplo o total redesenho num projeto de necessidades, na contabilização, como referi. Existem novos editores, na ficha de artigo, a ficha de artigo ficou mais clean, mais limpa, dando a possibilidade de não termos uma panóplia de configurações e ações muito concentradas na ficha de artigo, passando então na zona do aprovisionamento a uma gestão exclusiva só dos lotes ou dos artigos compostos ou da projeção de necessidades e, como eu estava a referir também, novas explorações, como é o caso de explorações de custos e de movimento. Na exploração de custos iremos ter a indicação de quais são os campos, sejam atuais, seja de PCM, atualizados ao minuto. Uma das grandes vantagens também desta versão, há bocado tiveram uma pequena demonstração que eu acabei por não referi-la propositadamente, mas passámos a ter a possibilidade de ampliar ou diminuir a visualização dos editores na aplicação. Tal e qual como é feito nas páginas de internet, existe um conjunto de teclas que usamos diariamente, que é o control mais o scroll do rato, a rodinha, considerada a rodinha do rato. Podemos então aumentar, fazer os chamados zoom in e zoom out desta janela. Isto é uma característica desta V10 que seria impossível com outras tecnologias que não as de ponta, como é o caso do HTML5, que é utilizado nesta versão. Então, como estava a dizer, transversalmente passaram a existir novas explorações, passámos a ter então o HTML5 que nos permite trazer aqui uma maior amplitude da aplicação, da visualização dos ecrãs, à imagem do que é feito, por exemplo, com uma página de internet, e como podem ver, todas estas valias permitem que trabalhar o dia-a-dia do utilizador seja muito mais imediato e muito mais perceptível. Outras melhorias que podemos trazer para a versão V10 têm a ver com o módulo de recursos humanos. O módulo de recursos humanos também foi bastante redesenhado, tendo ele no seu processamento manual a possibilidade de ter algumas informações que não existiam, que estavam um bocadinho ocultas do processamento mensal, como é o caso dos encargos patronais. É possível, por exemplo, a partir do botão contexto, opções, visualizar os encargos patronais, ficando mais direta ou mais perceptível a leitura dos cálculos que estão a ser feitos sobre o processamento salarial. E para além disso, rúbricas que possam estar indiretamente ligadas ao processamento salarial podem também estar disponíveis, como é o caso das remunerações não fixas no editor do processamento salarial. Para além deste editor, também foi bastante redesenhado à medida das novas exigências dos utilizadores o ecrã de alterações mensais. Este ecrã permite que o utilizador possa ter de uma forma também mais simples e mais perceptível uma noção de qual a vida do funcionário na empresa. Conseguimos ver de uma forma muito simples e rápida, como podem ver aqui nesta linha, temos aqui algumas horas que não foram processadas, por isso aparecerem com este traço mais curto. Em compensação, se a cor aparecer mais preenchida, quer dizer que esta alteração mensal, esta falta, por exemplo, já foi processada. Conseguimos também ter de uma forma distinta o que são os dias de férias, onde aparece com este logotipo mais apelativo, e conseguimos verificar se esses dias de férias estão processados ou não estão processados.
Como podem verificar, temos aqui estes dias com a cor mais preenchida, que significa que está processado, ou com a cor menos preenchida, que significa que ainda está por processar. E podemos também, a partir da tecnologia do HTML, aumentar ou diminuir a área de trabalho com o pressionar da tecla do rato e o scroll do rato. Isto é o novo editor das alterações mensais. Para fazer também marcações, muito rapidamente conseguimos selecionar os dias e fazer então a marcação ou de uma nova falta ou de uma nova hora extra, e a mesma coisa se trata para o separador das remunerações e descontos. Para terminar, gostaria também de vos mostrar uma alteração que houve relativamente ao editor da marcação de férias. Este editor também se tornou mais apelativo, permitindo ao utilizador, de uma forma mais simples e mais rápida, conseguir fazer a sua respectiva marcação de férias. Para isso, bastando então selecionar e com um clique do botão direito do rato, ter acesso logo imediato aos dias que são disponibilizados para marcação ou não, caso não haja a possibilidade, então ser alertado pelo próprio sistema que já foram ultrapassados os dias de direito de marcação de férias. E a partir de todos os ecrãs temos a possibilidade de passar ou para o processamento manual, ou para o processamento de subsídio de férias, ou para o processamento de alterações mensais, se há coisa que esta versão 10 tem, à imagem do que acontecia na V9, é conjuntos de atalhos que permitem passar de funcionalidades para funcionalidades. E basicamente estas seriam as alterações e as novas funcionalidades que tinha para vos apresentar. Foi um gosto estar convosco e à próxima.